Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 27/11/2022. Finalmente, hoje um cardápio um pouco mais completo para a gente poder fazer a melhor filtragem e trazer os palpites aqui para vocês. Para quem não conhece o Sexta de 3, tem palpite aqui todos os dias a respeito dos jogos da NBA. A gente sempre faz a nossa análise baseada em números, estatísticas e muito conteúdo extra para vocês adicionarem conhecimento e também reduzirem o risco de head de vocês, mas acima de tudo a gente está aqui para poder fazer aquela resenha também a respeito de NBA. Não se esquece também de deixar o seu like antes de a gente começar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E para quem não conhece, a gente tem um grupo VIP, o menor preço do mercado, onde você consegue ali pagar R$40, metade do preço que os outros canais aí praticam, e mais do que isso, você pode pagar ainda menos com o plano anual. É só você conferir os nossos vídeos anteriores para verem os nossos resultados, a profundidade das nossas análises. Certamente vocês vão gostar e tenho certeza que, além de serem muito lucrativos lá, vocês também vão adquirir muito conhecimento, dados, estatísticas e um conteúdo extra que a gente produz lá, com a avaliação de cada uma das equipes e dizendo seus pontos fortes, fracos, onde explorar, e mais do que isso, conteúdo que é atualizável. Então, conheça o nosso grupo VIP e certamente vocês serão muito lucrativos e terão bastante conhecimento e embasamento para, a partir de agora, conseguir botar dinheiro no bolso de vocês e, mais do que isso, entrarem em tips, em mercados, em apostas muito mais confiáveis e com potencial lucrativo alto. Beleza? Bora aqui para nossa análise de hoje. Como eu digo, a gente sempre faz um filtro e trazemos as melhores opções para vocês. Então a gente vai falar de Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, um jogo que tem tudo para ser over, um jogo aqui que tem tudo para ser extremamente disputado, mas as linhas estão muito esticadas. Considerando que o Timberwolves é uma das equipes que mais cedem assistências na liga, a gente pode explorar ali os passes do Stephen Curry ou então do Draymond Green para poder fazer um over nesse jogo aqui. Mas a gente também pode explorar jogadores altos, até porque é uma das grandes fraquezas do Golden State Warriors, e a equipe em si, que tem jogadores altos de qualidade, é o Minnesota, que hoje joga dentro de casa. Para essa partida, a gente decidiu trazer um acima de 12,5 rebotes do Rudy Gobert. Acima de 12,5 rebotes do Rudy Gobert, jogavam até acima de 13,5 pontos, mas 12,5 rebotes, né? Desculpa, é o nosso palpite para hoje, acima de. Por que isso faz sentido? Bom, nos últimos 12 jogos do Rudy Gobert contra o Golden State Warriors, ele teve uma média de 17,3 rebotes por jogo, muito acima daquilo que a gente busca. Como eu disse, ele é um dos melhores reboteiros da história da liga e está com uma minutagem alta nesse momento da temporada para dar tempo dele conseguir fazer esse acima de. Gobert pode ser exposto pela formação baixa dos Warriors, mas ele ainda deve ser altamente produtivo ao pegar rebotes a cada erro do Golden State. O Warriors tem uma formação baixa, o que também facilita os rebotes do francês, e só dificulta de fato a questão do resultado da partida, já que o Golden State Warriors deve explorar a altura de Gobert e Karl Anthony Towns para poder acelerar o jogo e, mais do que isso, pegar jogadores altos e mais lentos e pesados de surpresa. Mas em relação a rebotes, ele deve estar aí, né, em uma boa posição para poder garantir esses rebotes, principalmente porque o Golden State Warriors, apesar de ser um time que pontua muito bem, é um time com eficiência ofensiva um pouco abaixo daquilo que se espera deles, ou seja, eles arremessam muito para pontuar bem, mas eles também erram bastante por conta disso. O Minnesota também é um time rápido, é um time também que cede muitos rebotes por partida, o que significa que ele pode pegar muitos rebotes no ataque e na defesa. Ele esperou essas linhas em 3 dos últimos 4 jogos que fez, e também o Warriors é top 10, times que mais cedem rebotes por jogo na NBA. Tivemos greens recentes com a leitura de rebotes de Gobert contra adversários desse tipo. O Warriors é top 10, times com pior aproveitamento em rebotes ofensivos, e é o quinto pior time em aproveitamento de rebotes defensivos em geral, o que significa que o Gobert, né, pode recuperar rebotes a cada descida do seu time e do time adversário. Então, se ele tiver ali 32 minutos, mais ou menos 30, tenho certeza que ele estará minimamente perto dessas linhas, e a gente vai estar com grandes possibilidades, como a odd pagando ali em torno de 1,80 no momento da gravação desse vídeo. Então, acima de 12,5 rebotes do Rudy Gobert é o meu palpite para hoje. Rudy Gobert, jogador do Minnesota Timberwolves, e também, né, caso você queira trabalhar com 13,5, tiver ali nessa linha no ao vivo, eu também acho que faça sentido. Fechado. Próxima partida analisada aqui para vocês, a gente vai pular direto aqui para Boston Celtics e Washington Wizards. Boston Celtics hoje que vem sem o Jason Tatum, seu melhor jogador, e o Washington Wizards que, como sempre, tem dúvidas. Monte Morris, Rui Hachimura são as principais delas, e caso não joguem, podem fazer bastante falta. Para esse jogo a gente vai fazer uma dupla, pagando em torno de 1,50, menos 1,5 para o Boston Celtics, mais acima de 106,5 pontos. Então, nosso palpite para Boston Celtics contra Washington Wizards hoje às 8h10 da noite vai ser handicap menos 1,5 do Boston Celtics, ou seja, eles têm que vencer por pelo menos 2 de diferença, e aqui no time totais acima de 106,5 pontos para eles. Essa linha aqui vai estar pagando em torno de
1,50, eu acho ela bem interessante, por mais que o Jason Tatum não esteja em quadra, mas ainda assim ela é a mais conservadora possível dentro desse cenário, sem o melhor jogador do Boston, que hoje joga como mandante. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, Boston é a grande equipe da NBA no momento. Eles venceram 9 dos últimos 10 jogos e vêm de 5 vitórias seguidas dentro de casa nesse recorte. É verdade que hoje eles estão sem o Jason Tatum, mas o time parece muito forte coletivamente e individualmente para depender de um jogador só para vencer um time mediano como o Washington Wizards. Nos últimos 5 jogos, os Wizards têm 3 derrotas e 2 vitórias e perderam 2 vezes para o super desfalcado Heat e para o fraco Oklahoma City Thunders. Outro fato é que eles enfrentaram muitos times ruins ofensivamente no calendário, o que ajuda a maquiar o desempenho defensivo deles. Boston tem 3 vitórias seguidas contra o Washington Wizards nos confrontos diretos entre as franquias recentemente, e todos eles superando essas linhas de pontos. Estamos falando da primeira melhor eficiência ofensiva da NBA contra a 26ª. Boston, assim como o Wizards, está na metade de cima da tabela em eficiência defensiva, mas a tabela do Boston, repito, teve mais adversários qualificados ofensivamente nesse mês do que os adversários do Washington. O Wizards está longe de ter um rebote qualificado para ferir, essa que é a grande fraqueza do Boston Celtics. Eles são apenas o 18º melhor aproveitamento em rebotes nesse mês de novembro. Boston é top 10 em tudo quando falamos de bolas de 3 por jogo na liga, e é líder em bolas convertidas. Já Washington é um dos 10 times com menos bolas de 3 por partida, o que pode fazer a diferença hoje. A gente tem um Boston que joga em casa, com um ataque muito melhor, com bolas de 3 muito superiores, e mais do que isso, dentro de casa, recentemente, os Celtics melhoraram defensivamente. Vão enfrentar um Washington Wizards ali que tem como seu principal pontuador o Bradley Beal, que nessa temporada tá jogando abaixo do que pode, com 23,1 pontos de média, e com o Porzingis ali que também é bem irregular nessa questão. Mais do que isso, a equipe do Washington Wizards tem um banco de reservas que produz pouco, e a gente tem que lembrar que o banco de reservas do Celtics é um dos melhores. Então a tendência é que sim, eles vençam, consigam abrir uma margem de diferença de 2 pontos, e que a gente tem uma noite especial aí do Jaylen Brown. Beleza? Próxima partida, Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, que a gente vai trazer um palpite para vocês. Então, Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, que jogam hoje às 8 horas em Detroit, a gente tem de informação. Cade Cunningham, melhor jogador do Detroit Pistons, está de fora. Quem vai assumir a armação dessa equipe? O Ivy, que é um jogador de velocidade ali. Então, isso significa que a gente vai ter muitas posses durante a partida. Jarrett Allen é dúvida, um dos principais defensores do Cleveland Cavaliers. E caso ele esteja fora, acho que isso vai ser positivo para nossa tip, porque a gente vai ter um garrafão um pouco pior defensivamente dos Cavs e a gente quer trabalhar com pontos. Sem o Jarrett Allen, o Cleveland fica mais rápido e, mais do que isso, tem uma defesa de aro pior para que o Detroit Pistons consiga infiltrar com mais facilidade. Para esse jogo, a gente vai de acima de 214,5 pontos. E por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, o Detroit é uma das piores defesas de toda a NBA. E jogando em casa, creio que eles possam ter um incentivo a mais para contribuir ofensivamente nessa pontuação geral, com pelo menos ali 105 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Detroit foi o 5º time com mais pontos por jogo na liga, com 117,4 pontos por partida. Mas eles também foram o 6º time com menos bloqueios por jogo. Então, Donovan Mitchell deve produzir bem hoje com suas infiltrações sem medo de levar a toco. Nesse mesmo recorte, os Pistons foram a 3ª pior defesa e o 3º melhor ataque em eficiência ofensiva da NBA, ou seja, eles estão nos 2 extremos, ideal para a gente poder estar trabalhando em um acima D. Cleveland foi o 6º melhor ataque e, apesar de terem sido o 2º melhor defesa, eu só espero mesmo que o Detroit seja complementar nesse placar e não o principal time para puxar essas linhas. E a gente também tem que lembrar que sem o Jarrett Allen, que caso esteja de fora hoje, os Cavs são bem piores defensivamente. Lembrando também que 4 desses 5 jogos dos Cavs foram em casa, onde eles inegavelmente são melhores em sua defesa. Então hoje eles podem manter o bom nível ofensivo e, acima de tudo, piorar defensivamente, facilitando com que o Detroit contribua nessa linha de pontos. Cleveland é o 3º melhor time em bolas de 3 em eficiência na liga até aqui. Isso pode ajudar a puxarmos essas linhas para cima. Dos últimos 10 jogos somados dessas franquias na temporada, 8 superaram essas linhas. Então acredito que tem umas boas possibilidades aqui, ainda mais que grandes nomes de Detroit podem voltar e um grande defensor do Cleveland pode sair. Olho na escalação antes de fazer essa entrada, mas a princípio, mesmo que o Jarrett Allen jogue e contando ali com Ivy, com Bogdanovic, com os principais jogadores do Detroit Pistons, tirando o Cade Cunningham, que de fato está de fora, a gente tem uma boa perspectiva para esse acima D. Notícia de escalação a gente dá no grupo VIP também, sempre orientando o pessoal se a tip continua valendo a pena, compensando ou não, como por exemplo ontem, que o Anthony Davis esteve de fora ali um pouco mais em cima da partida, e ainda assim a gente achou que valesse a pena, então a gente não falou para ninguém sair em relação ao palpite de vitória que a gente deu green aqui no canal ontem, que a gente indicou do Los Angeles Lakers. Beleza?
Vamos aqui para a próxima partida. Próxima partida analisada, New York Knicks e Memphis Grizzlies. Mais uma partida que a gente vai trabalhar em pontos. A gente decidiu trazer pontos porque é o que vem dando certo nos jogos do New York Knicks. É um time que cede muitos rebotes, muitas assistências. Então vocês podem trabalhar isso do lado dos jogadores do Memphis, né? Jogadores reboteiros ali que passam bem a bola para poder explorar o New York Knicks, que defensivamente tem esses defeitos. Mas acima de tudo, num geral, eles têm muitos problemas defensivos. E o Memphis Grizzlies é uma equipe que ataca bem, que acelera bem, tem muitos pontos por partida, né? Porque o Ja Morant costuma acelerar muito o jogo, então acho que a gente tem um bom cenário para trabalhar aqui com a nossa tipo indicada de acima de 220,5 pontos nessa partida. Acima de 220,5 pontos totais nessa partida é o nosso palpite para hoje. Olhando aqui as escalações, a gente tem apenas algumas dúvidas ali relevantes, como por exemplo o Jalen Brunson do lado do New York Knicks, mas caso ele não jogue, provavelmente a gente vai ter ali um jogador na armação do lado do New York Knicks que cadencia um pouco pior o jogo, tem ali um índice de turnover maior e mais do que isso, vai ser um jogador que vai acelerar. Então é bom para nossa equipe, a gente está bem confortável, independente do que acontecer hoje, desde que Ja Morant esteja em quadra, né? Bom, os jogos dos Knicks vem sendo bem over recentemente e o Memphis teve uma leve piora defensiva em seus números, que nos faz acreditar que ambos podem pontuar bem hoje. Nos últimos 5 jogos, ambos os times estiveram na parte de baixo da tabela em eficiência defensiva. Memphis foi o terceiro time mais rápido da NBA nesse recorte, o que significa muitas posses para eles tentarem pontuar, mas também para os seus adversários. New York tem a pior defesa de perímetro da liga, sendo o time que mais sofre pontos de 3 dessa forma por jogo em toda a NBA. Pode ajudar a esticar essas linhas. E o Memphis é o terceiro pior nessa categoria. Então ambos os times são top 3 times que mais sofrem bolas de 3 por partida, o que é ótimo pra gente estar trabalhando em um acima de. Ja Morant pode acelerar o jogo mais do que o normal jogando em Nova York, um dos grandes palcos da NBA, e com isso tornar o jogo com mais posses de bola. Os últimos 4 jogos seguidos do Memphis passaram dessas linhas, e os últimos 3 jogos do New York Knicks em casa tiveram uma média de 258 pontos por jogo, muito alto, que por mais que não cheguemos a isso, a gente deve passar dos 220,5 pontos. Então a gente tem aqui uma equipe do Memphis Grizzlies que pontua muito bem no interior, com as infiltrações do Ja Morant ali, pontuando de média distância contra o adversário que defende muito mal o perímetro. Então o Memphis está bem confortável para pontuar de várias formas contra esses adversários. O New York Knicks, que joga dentro de casa, que defensivamente mostrou um péssimo desempenho defensivo, né, como mandante, mas que também pode estar motivado para pontuar um pouquinho acima de suas próprias médias, jogando sob seus domínios, até porque a gente está falando de um esporte de confiança e quando você tem a torcida a seu favor, a tendência é que sua eficiência ofensiva seja um pouco melhor. Então acima de 220,5 pontos é o nosso palpite para essa partida e vamos partir aqui para Milwaukee Bucks e Dallas Mavericks, caso a gente encontre algo interessante nos jogos entre Orlando Magic e Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks e Miami Heat, Clippers, Indiana Pacers e Nets e Blazers. A gente vai estar passando exclusivamente no nosso grupo VIP, além, é claro, de fazer mais uma filtragem das entradas, passar ali as nossas opiniões e informações com base mais em cima daquilo que a gente tem de notícia de escalação em cima do horário das partidas, uma possibilidade de poder estar informando de vocês de forma mais dinâmica, como por exemplo ontem, em cima da hora, saiu as linhas do Russell Westbrook em 5,5 assistências, a gente trabalhou no acima daí e conseguimos um green, e mais do que isso, muito conteúdo extra para você adquirir conhecimento e ter uma margem de lucro maior. Colocar dinheiro no seu bolso e, acima de tudo, reduzir os heads, beleza? Então bora aqui de Milwaukee Bucks e Dallas Mavericks. E lembrando, a gente também faz a nossa filtragem lá com as equipes favoritas para vencer e também com as melhores zebras possíveis. De última hora também, a gente teve a confirmação de que Chris Paul estaria de fora, indicamos ali um handicap positivo no Jazz, bateu, handicap positivo no Toronto Raptors, bateu, vitória dos Lakers, bateu, só decepcionou de fato a gente ali o Oklahoma City Thunders, mas a gente teve ali um saldo positivo nessa questão de vitória e HC. Beleza, bora aqui para Milwaukee Bucks e Dallas Mavericks, para essa partida, mais um palpite em pontos. Eu não acho que a gente tenha aqui palpites em pontos com linhas tão agradáveis, mas ainda assim, é o que vem dando certo e mais do que isso, a gente também tem bons motivos para isso hoje. Para essa partida, a gente vai trabalhar com acima do Milwaukee Bucks. Aqui na Bet365 ainda não abriu, tá? Mas eu olhei ali em outra casa de aposta. A gente tinha ali a linha de 106,5 do Milwaukee Bucks, pagando em torno de 1,50. E a gente vai trabalhar com acima com base nas seguintes informações. O Milwaukee pode tirar proveito hoje de uma defesa cansada como a do Dallas, que jogou ontem, tá de viagem e veio de Toronto para Milwaukee hoje, depois de uma partida dura e exigente ali contra o Toronto Raptors, que é uma equipe que defende muito e pressiona bastante seus adversários. Bom, além da falta da parte física, cansaço e desgaste, que é comum que você tenha uma piora defensiva em eficiência em jogos consecutivos, Dallas tem dificuldade de defender o centro, onde o Bucks pode ser bem atuante com o melhor jogador da NBA, Giannis Antetokounmpo. Fora de casa, a defesa do Dallas cai de 10º para a 16ª.
Bucks é o oitavo time com mais rebotes ofensivos por jogo, o que pode dar pontos e segundas chances para eles contra o Dallas Mavericks hoje, para que eles corrijam seus arremessos errados. Dallas é o segundo time com menos tocos por partida, o que significa que Giannis pode infiltrar à vontade e talvez ele só seja parado com faltas. Dallas é o quinto time que mais sofre pontos no paint fora de casa em média de toda a NBA, o que significa que a gente vai ter o Jrue Holiday infiltrando, Giannis Antetokounmpo infiltrando e o Brook Lopes, apesar de ele abrir bastante pro arremesso de bolas triplas, ele é um jogador que pode também contribuir bastante ali em alguns minutos em que o Giannis estiver fora de quadra, no garrafão, bem como o Bobby Portis, enfim. O grande forte do Milwaukee Bucks é ali no garrafão. É dessa forma que eles ferem os seus adversários e dessa forma que o Dallas Mavericks não consegue defender. O grande mérito dos Mavericks é, acima de tudo, defender o perímetro e jogar um jogo bem cadenciado, bem lento, que facilita com que o under aconteça em suas partidas e que seus adversários não pontuem tanto. Mas o segredo, ainda mais dentro de casa do Milwaukee, vai ser acelerar. E é difícil você parar o Giannis Antetokounmpo em transição, então a tendência é que a gente tenha muitas posses para o Milwaukee Bucks, pelo menos em relação a jogos ali do Dallas Mavericks mais comuns, né? Mas que acima de tudo eles consigam pontuar bem, porque o Dallas Mavericks é um time que vive algumas dificuldades e mais do que isso, ontem sofreu acima de 100 pontos para o Toronto Raptors, extremamente desfalcado de jogadores ofensivos importantes e praticamente o Dallas Mavericks não consegue defender fora de casa em comparação com seus jogos como mandante, pelo menos é o que a gente observa nesse recorte recente, né? Sofrendo 125 do Boston, 105 do Toronto, que é muito, né, para um jogo do Toronto Raptors, desfalcado do Siakam. Então, acima de 106,5 pontos do Milwaukee Bucks é o nosso palpite para essa partida, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Espero que sejam lucrativos mais do que isso, que tragam informações contrárias daquilo que a gente falou, que concordem, discordem, mas acima de tudo com embasamento, argumentação, estatísticas para a galera que está chegando no canal olhar nos comentários e sempre tá tendo conhecimento aí de tips alternativas, além das que eu passo aqui, e mais do que isso, segundas e terceiras opiniões. Muito obrigado pela sua audiência e falou!